Então, no contexto, Paulo, essa aqui era a oração de Paulo. Paulo falando aos irmãos da igreja em Éfeso, a respeito da oração dele, que tinha como foco o desejo de que cada irmão, de que cada crente, fosse cheio de toda a plenitude de Deus. E eu queria falar com vocês, irmãos, a respeito de um episódio, ainda do Velho Testamento, que é figura e sombra das coisas que aconteceriam, quando Salomão, tendo terminado a construção do templo, ele o consagrou, e depois de haver consagrado o templo, a Bíblia diz que aquele templo foi cheio, totalmente cheio da glória de Deus, de maneira que as pessoas não conseguiam sequer ficar de pé. E eu quero usar isso como referência para esse templo. Todos nós sabemos que hoje, depois da vinda de Jesus Cristo, o crente é o templo do Espírito Santo. Amém, querido? Você é o templo do Espírito Santo. E é você que precisa estar cheio dessa glória, de maneira que o Senhor controle de maneira total a minha, a sua vida, como crentes fiéis. O texto de 2 Crônicas 7, 1 ao 3, diz assim: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Se nós queremos repetir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essa experiência de ser cheio da plenitude de Deus, aliás, quantos aqui desejam ter essa experiência de serem cheios da plenitude de Deus? Glória a Deus. E se você ainda não tem essa convicção, eu quero dizer para você, desenvolva esse desejo, busque essa experiência. No tempo de oração, peça a Deus que isso aconteça. É bem verdade que nós precisaremos orar e pedir, mas veremos que existem algumas posições e atitudes que temos que ter. Posicionamentos que Deus espera que tenhamos. Num primeiro momento, a Bíblia diz, e isso está relatado em 2 Crônicas 5, que algumas atitudes de Salomão foram fundamentais para que aquele templo fosse cheio da plenitude de Deus. A Arca da Aliança estava lá. A gente sabe que hoje, quando a gente pensa no fator arca, na vida de um crente, não é mais aquela caixa de madeira de acácia revestida de ouro, onde tinha a lei e o testemunho, onde tinha um jarro com maná. Não é mais onde estava a vara que Arão usou e floresceu. A arca diz respeito ao novo coração, ao lugar onde agora Deus coloca a sua lei e seu testemunho, como está prometido em Ezequiel. É o coração novo. Então, havia a arca. A Bíblia diz em 1 Crônicas 5, que Salomão convocou toda a autoridade espiritual, toda a liderança política da nação, e conduziu a arca para dentro do templo. Então a gente aprende que precisa haver um coração novo, para que a plenitude de Deus se estabeleça na vida de alguém. É fundamental a experiência do novo nascimento. É fundamental uma experiência com a cruz de Cristo, com a convicção de que agora somos uma nova criatura. Havia também lá, irmãos, a questão da generosidade. Um coração disposto a dar, assim como o Leandro falou com a gente aqui. A Bíblia diz que muitos bens foram dados para a consagração do templo, ouro e prata, dados pelo rei Davi, dados do tesouro pessoal de Salomão e do povo de Israel. Havia sacrifício. Sem sacrifício não tem fogo, e sem fogo não tem glória. Giovanni, mas sacrifício, isso era coisa do antigo pacto. Isso era coisa do tempo do Israel. Hoje nós vivemos debaixo de uma nova aliança, debaixo de um novo pacto. A Bíblia fala em Hebreus, Giovanni, que o sacrifício perfeito foi feito de uma vez por todas.
E antes que a gente continue desenvolvendo esse raciocínio, eu queria chamá-los a atenção que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, peraí. Então, Paulo aqui está nos dizendo que não é coisa só do Velho Testamento a história de sacrifício. Existe uma outra maneira de apresentar um sacrifício a Deus que é agradável a Ele. Não mais um bode, um carneiro ou um bezerro, sobre o qual o sacerdote colocava sua mão e depois o degolava, tirava todo o sangue, cortava o animal, tirava a fressura, a gordura, separava as entranhas e então o queimava sobre um altar para que o cheiro subisse aos céus. E a Bíblia diz que quando esse sacrifício era um sacrifício dado com um coração puro e generoso, Deus aceitava. Eu e você temos então que descobrir qual é esse sacrifício. Porque se você, como eu, levantou a sua mão dizendo: eu quero ser cheio da plenitude de Deus, então existe um segredo a ser descoberto. Existe um sacrifício a ser apresentado, para que eu experimente de uma maneira definitiva na minha vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos de nós, irmãos crentes, estamos vivendo debaixo de um tacão, achando que a vontade de Deus não é boa? Achando que Deus faz na vida do outro, mas não faz na minha. Achando que nada comigo dá certo. Achando que Deus errou. Deus errou na casa que eu nasci. Deus errou no tipo de cabelo que me deu. Deus errou porque o meu nariz é grande ou pequeno. Deus errou porque eu queria ser magro e nasci gordo. Deus errou porque eu queria ser alto e sou baixo. E a gente acaba vivendo uma vida indignado com Deus. Talvez a gente não tenha muita coragem de falar isso para Ele, né? Porque Ele é muito poderoso e forte. É melhor a gente se conter. Mas a experiência da plenitude vai me conduzir à certeza de que a vontade de Deus para a minha vida é boa, perfeita e agradável. Eu vou conseguir compreender aquele versículo de Romanos que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito. Porque tantos crentes olham para esse texto e ficam em dúvida: será que isso aqui é verdade? Será que acontece mesmo? Por que não é assim na minha vida? Porque está faltando a plenitude. E quando Salomão nos ensinou passos para atrair a presença de Deus, que encheu o templo, nós temos que dar passos para atrair essa presença de Deus, para encher esse templo, de maneira que a nossa vida agora seja regida não mais por uma vontade condicionada à nossa história de vida, que tantos de nós sofremos em tantas áreas, decepções, frustrações, traições, vitimados pela natureza má, perversa e pecaminosa, que todos herdamos de Adão e Eva. E por vezes a gente não flui, não avança na vida cristã, porque a gente acaba vivendo condicionado a esses traumas. E é urgente que nós nos libertemos dele. João disse, João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas é tão difícil para nós aceitar ser diminuído, não é? A gente quer ser elevado, acrescido, abençoado. Mas num primeiro momento, ouvir falar em diminuição, ouvir falar em entrega, ouvir falar em sacrificar, sempre soa de uma maneira negativa. Sempre no primeiro momento parece que eu tenho que me esvaziar mais do que deveria. Mas em Filipenses está escrito, irmãos, que nós temos que ter, por exemplo, o Senhor Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus,
não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, se esvaziou e tomou a forma de servo. Primeiro ele esvaziou-se e tomou a forma de servo. E a Bíblia diz que por conta dessa atitude, Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. E diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Essa experiência de glória absoluta na nossa vida, Cristo Jesus, esperança da glória, é para ser vivida hoje. Deus quer uma geração de crentes vitoriosos. Deus quer uma geração de crente com autoridade. Não mais o crente levanta e cai. O crente cíclico. Está lá em cima, cheio de fogo, cheio de expectativa, cheio de participação. Aí no mês seguinte, está lá embaixo. Estou desanimado, estou cansado, é muita cobrança, é muito isso, é muito aquilo. E vive em ciclos. Deus quer que nós sejamos, irmãos, pessoas constantes. Coríntios 15, Paulo falando, sede constantes e sempre abundantes. Constância fala de fazer as mesmas coisas com a mesma alegria e intensidade. Repetir a rotina que Deus espera de mim com a mesma alegria. Sem variação de humor. Ô Giovanni, mas não pode acontecer de um dia eu estar triste, de um dia eu estar meio esquisito. Mas isso não muda a minha posição diante de Deus em fazer a obra de Deus. Deixa eu dizer para você, quando você acorda meio chateado, você que trabalha, né? Você fala assim, olha, hoje eu estou chateado, eu não vou trabalhar. Você liga para o seu patrão e fala, hoje eu acordei chateado. Não vou trabalhar. Quando você acorda gripado, você liga lá e fala, rapaz do céu, estou numa gripe. Hoje eu não vou trabalhar. Se você for autônomo ou empresário, então, esquece, né? Pode estar arrastando, né? Nervo ciático travado, mas tem que ir. Você que como eu autônomo, você sabe como é que é essa história. Não tem tempo ruim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Do mesmo jeito que não tem tempo ruim no trabalho, nós fomos feitos sacerdotes do Deus Altíssimo. Uma geração santa, uma raça eleita, um povo adquirido por Deus. E a expectativa de Deus é que a gente tenha essa mesma disposição, essa mesma força. Acordei meio chateado, mas vou fazer. Não estou tão bem hoje, mas vou visitar. Talvez hoje eu não esteja no meu melhor dia, mas vou para a reunião da célula. Enfim, não com uma compreensão medíocre de apenas uma tarefa, mas expressão de vida no reino. O sacrifício apresentado pelos israelitas, num ponto, irmãos, não foi aceito por Deus. E eu queria aprender com os nossos irmãos israelitas, eu e você hoje, o que nós precisamos evitar. Quais são os cuidados que precisamos tomar na hora de apresentar esse sacrifício vivo, santo e agradável. Note bem, Paulo faz essa declaração depois de ele terminar o capítulo 11 de Romanos, fazendo uma das maiores doxologias a respeito de Deus. Quando ele fala, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem que foi que deu primeiro a ele, Ludovico? Para depois dizer, me devolve. É isso que Paulo está dizendo. Quem que foi que primeiro deu a Deus? Para depois pedir alguma coisa. Quem que foi o seu conselheiro? Quem deu conselho para Deus, Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém.
Então depois do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, exaltar e nos mostrar quem Deus é, a grandeza, a soberania, a potência de Deus, e nos colocar, vamos dizer assim, no nosso devido lugar, que nós somos vermezinho de Jacó, como a Bíblia chama. Aí ele diz: vocês agora têm um compromisso, apresentar esse corpo que foi dado por Deus, entregar essa vida que foi dada por Deus, como um sacrifício a Deus. E os nossos irmãos israelitas, que estavam tão habituados com os rituais sacrificiais do Velho Testamento, numa época da sua vida, irmãos, templo novo, reconstruíram o templo, estavam felizes, porque viviam debaixo do estigma de que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, como nós, por vezes, estamos nessa expectativa de que venha a plenitude de Deus sobre as nossas vidas, porque agora, uma vida nova, um tempo novo, um momento novo, e isso é maravilhoso. Mas cuidado, para não continuarmos tendo as mesmas velhas atitudes. Eu não vou ler inteiro, por conta do tempo, mas depois, se você quiser estudar em casa, o capítulo 1 do livro de Malaquias, vai ajudar muito, que eu vou usar isso como base, para a gente aprender o que a gente não pode fazer. Uma das maneiras da gente fazer o certo, é aprender o que é errado. Porque existem 3 categorias de pessoas, né, irmãos? O insensato, que erra e não aprende com erro. O inteligente, que erra, aprende com erro e não erra mais. E o sábio, que vê o outro errar e quebrar a cara, ele nem faz. Já usa como exemplo e não faz mais. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para os nossos irmãos israelitas, observar o que eles fizeram de errado na hora de sacrificar a Deus, e vamos tomar outra atitude. Então o livro de Malaquias 1, só para contextualizar, depois então de ter sido reconstruído o templo, depois de Ageu, principalmente de Zacarias, terem profetizado, estimulado os irmãos, Esdras ter voltado do exílio e atuado para que o templo fosse reerguido, esses irmãos começaram um período onde Deus diz para eles: espera aí, sacerdotes, o pai tem honra. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor? Vocês estão desprezando a minha casa. Malaquias 1:10, o verso B, Deus diz para eles: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Que declaração forte, né, irmãos? Para um crente que está querendo agradar a Deus, está indo lá para a casa do Senhor, levar o seu sacrifício, e Deus diz: eu não tenho prazer nisso, eu não vou aceitar, eu não vou te encher de plenitude, a minha presença não vai encher esse templo, porque eu não estou alegre com o que vocês estão fazendo. E o que é que esses irmãos estavam fazendo de errado? Primeiro ponto, se você está anotando aí, anotem. Eles não honravam Deus como Pai. A gente está vivendo dias em que está quase um consenso os filhos não honrarem mais os pais. É quase um consenso que os filhos agora têm o direito de avaliar a conduta do pai, e se a conduta do pai não está de acordo com o que ele considera correto, ele se desobriga a honrar o pai. Ele se desobriga a obedecer o pai. Ah, meu pai está errado. Meu pai é um alcoólatra. Ô Giovanni, mas está certo o pai errar com o filho, ser agressivo, ser um alcoólatra? Não, está muito errado.
O que eu estou falando é que isso não libera o filho para desonrar o pai. Não libera o filho para ser um rebelde. E por conta da gente estar tão vitimado por essa relação equivocada entre filhos e pais, a gente acaba trazendo isso para o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus, a partir da vinda de Jesus e da entrega do seu Filho, Ele nos adotou como filhos e agora nós podemos clamar, Abba, Pai. Mas se a minha relação com meu pai não é uma relação de honra, como é que eu vou aprender a honrar Deus? Como é que eu honro Deus? Por vezes, irmãos, eu sei que aqui em Itaquera não tem ninguém assim, mas por vezes tem crente que não consegue olhar para Deus como pai. Continua olhando para Deus como um ser vingativo, ausente, que não está nem aí para o que está acontecendo na minha vida. Não tem uma experiência de pular no colo do pai. Não tem uma experiência de olhar para Deus e sentir prazer em sentar para conversar com o pai. Aliás, passa o dia inteiro e se bobear não fala nem bom dia para o pai. Na figura de Deus. Lembra do pai, Deus, como lembrava do pai na terra. Na hora que o bicho pega, sai correndo, cadê meu pai? Pai, me ajuda. E tem seu lugar, Deus é um pai que quer nos ajudar. A diferença é, você que é pai, você gosta de ter um relacionamento contínuo com seu filho ou você gosta de ter um relacionamento com ele só quando você precisa ajudá-lo? Aqueles irmãos não se relacionavam com Deus como pai, não o honravam como pai. Segundo ponto, não temiam a Deus como Senhor. Quando a gente nasce de novo, a gente faz uma declaração de que a gente está entregando a vida e de que a partir daquele momento, Jesus é nosso suficiente Salvador e Senhor. Mas quão distante está da nossa realidade cotidiana essa declaração, né, irmãos? Aliás, dependendo da abordagem que se faz da vida cristã, quem está se tornando Senhor é quem se converte. Porque a partir daí começa a dar ordem para Deus. Mostra para Deus exatamente como quer que seja. E fica olhando no relógio. Porque Deus está demorando para trazer minha bênção, hein? Eu já pedi, já foi uma semana. Esse cara está lento. A gente trata Deus igual trata o garçom, se começar a demorar para atender a gente. Deus passa a ser mordomo e não Senhor. A gente perde a percepção de que nessa declaração, de que agora nós aceitamos o fato de estarmos separados de Deus, inimigos de Deus, e aceitamos que Jesus pagou o preço do nosso pecado, portanto, Ele nos salvou de nós mesmos e das nossas mazelas, e que agora Ele é nosso Senhor. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. E os que agora vivem? Quantos aqui estão vivos? Aleluia. Tem alguém que está em dúvida aí. Mas até o final do culto você vai ser ressuscitado para a glória de Deus. E todos que agora vivem, não vivem mais para si mesmos. Mas para quem? Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, irmãos? Aliás, a nossa confiança, convicção e certeza é o fato de Cristo ter ressuscitado. Porque outros grandes líderes, outras mentes prodigiosas viveram, morreram e estão lá debaixo da terra. Só Ele ressuscitou. Amém, amados? Isso nos dá convicção e certeza de que a palavra de Deus é toda a fonte de que nós precisamos para dirigir os nossos passos e nos guiar à vida eterna com segurança. E o terceiro ponto, desprezavam o nome do Senhor. Na antiga aliança, irmãos,
O nome de Deus não tinha sido nem revelado. Na verdade, os estudiosos falam que Jeová, ou Yahvé, era um tetragrama de 4 letras impronunciáveis. Tal era o temor que os israelitas tinham de falar no nome de Deus, tal era o temor, o respeito, a reverência. Mas Deus está falando aqui que eles tinham perdido o temor. Falavam de Deus como falava do cara da esquina. Tratavam Deus como se fosse qualquer um. Com todo respeito aos Josés e João que estão aqui, mas tratava Deus como se fosse um Zé qualquer. Os irmãos perderam a noção do perigo, vamos dizer assim. E qual era a característica desse povo? Primeiro, toma cuidado com isso, irmão. Não aceitavam repreensão. Deus vem e fala com eles, e você vai, na leitura de Malaquias 1, você vai ver isso. Quando Deus fala, sabe o que eles dizem? Ao invés de eles se quebrantarem, clamarem por misericórdia, eles falam: em que temos te desprezado? No que nós não temos te honrado? Do que você está reclamando? Olha a atitude. Você conhece gente assim? Que quando é repreendida, como dizia os antigos, ao invés de baixar a orelha, se levanta, se insubordina. Eu não quero dizer para você que sempre as autoridades acertarão conosco. Eu quero dizer que a tua submissão à autoridade é que fará de você uma pessoa cheia da plenitude de Deus. Não aceitavam a repreensão. Segundo ponto, irmãos, na vida daqueles irmãos, impureza na vida de adoração. Irreverência, superficialidade, leviandade. A gente está desenvolvendo uma cultura perigosa até no nosso meio, irmãos. Eu falo isso com muito temor e falo isso porque lá na comunidade, no Itaim Paulista, eu tenho falado com os irmãos sobre isso. Tenho buscado em Deus para eu não falhar nisso. Eu vou chegar no culto depois da música. A gente está tratando o tempo que temos para adorar a Deus. A única coisa que de fato podemos oferecer a Deus, que é a nossa adoração, a gente considera como sem importância. Porque no culto, irmãos, a única coisa que a gente oferece a Deus é a nossa adoração. A adoração é para Deus. O dízimo e as ofertas é para sustentar o ministério e a casa de Deus. É mandamento de Deus, mas não vai para Deus. E a palavra é para nós. Só tem uma parte do culto que é para Deus. E não, por coincidência, é a primeira parte, porque o primeiro tem que ser para Deus. E sabe o que a gente faz com a adoração? A gente trata com leviandade. A gente trata com irreverência. A gente conversa. Vamos conversar agora, porque depois que começar a palavra, aí não pode mais conversar. Porque quem estiver ministrando a palavra me vê conversando, como se Deus não estivesse vendo a gente conversando na adoração. Como se Deus não estivesse observando o nosso posicionamento. Eu não quero aqui estabelecer, e longe de nós, da comunidade da graça, querer estabelecer alguma regra comportamental de crente. Mas, irmão, o teu corpo fala na adoração. O teu corpo fala a Deus na tua adoração. O levantar das mãos não é só uma ordem de quem está aqui falando. O levantar das mãos é um gesto de reconhecimento da grandeza e do poder de Deus. O quebrantamento, a contrição, a introspecção, fala de um coração apaixonado. Ou não? Imagina você que é namorado, noivo, casado. Essa pessoa vai falar que te ama. Aí ela está assim: te amo. Você vai olhar e vai falar o quê? Tem certeza? Você está falando com quem? Comigo? Porque às vezes a gente está assim com Deus.
Está até cantando, né? Está até dizendo, eu te louvarei. E o coração está lá. Nossa, quando será que foi o jogo do Corinthians hoje? Do Palmeiras também, com respeito ao irmão palmeirense, né? A gente sempre fala do Corinthians, que não sei porquê, mas parece que em todo lugar sempre tem mais, né? E também por conta de eu ser filho do pastor Nadinho, que é corintiano, que é filho do pastor Carlos Alberto, que é corintiano, que eu sou corintiano, meus filhos são corintianos, meu pai natural é corintiano, então, sofro desse mal, né, irmãos? Mas, irreverência. Nós perdemos a ideia do que seja a reverência. E nós precisamos resgatar isso se queremos ser cheios da plenitude. Eu não estou falando que você precisa ser um crente intransigente, grosso. Irmão, depois a gente fala. Mas não é hora de oração, eu estou adorando Deus. Você já não está adorando mais nada. O Espírito Santo já... Mas resgatarmos, e talvez os próprios irmãos, por conta de também estarem envolvidos na adoração, não vão mais usar esse tempo de maneira inadequada. Vão querer adorar a Deus. Aqueles irmãos perderam essa noção. Tinham os levitas estabelecidos. É até engraçado no nosso meio evangélico essa história do levita, né? Porque levita fazia tudo no templo, inclusive limpar o banheiro. Mas no nosso dia levita só... Tinha os levitas estabelecidos para fazer adoração no templo. E Deus dizia para eles, vocês não estão me adorando. Não como convém. E eu e você precisamos rever, irmão, como anda o nosso nível de adoração a Deus. Às vezes a gente é rápido em dizer que o irmãozinho do baixo está desafinando. Ou que a menina que está cantando devia cantar diferente. Ou que eu podia estar lá e fazendo melhor. Eu sei que a gente é rápido para fazer esse tipo de avaliação. Mas a questão é, como está a minha vida de adoração? Quando Deus olha para mim, adorando, Ele se agrada? Terceiro ponto da vida daqueles irmãos que fizeram com que o sacrifício não fosse aceito por Deus, ofereciam o resto e não as primícias. Deus falou para eles, sabe o que vocês estão trazendo para mim? O coxo, o cego, o manco. Vocês estão trazendo para mim o que está para morrer. E havia, irmãos, e há, da parte de Deus, uma recomendação que para o Senhor tem que ser as primícias. Tem que ser o melhor. Eu quero dizer para vocês, eu sei que talvez eu possa soar como legalista, mas eu aprendi isso com o pastor Antunes. Na hora de ofertar, a melhor nota é para o Senhor. Se tiver 5 notas de 20, você vai dar 20, a melhor. Se tiver 10 notas de 2 e você for dar 2, a melhor. A novinha, a mais bonitinha, a menorzinha. Não aquela compridinha, velha, suja, já, gosmenta. Aquela fica para você. Para Deus você dá melhor. Aqueles irmãos não davam as primícias. Davam o que sobrava, o resto. Ah, Giovanni, eu não. Eu não. Do tempo que você tem, qual é a parte que você tem dado para Deus? O melhor ou o que sobra? Porque hoje, irmãos, a nossa vida é o nosso tempo. O tempo é o que nós temos de mais precioso. Quando você sair daqui desse culto, você vai ter menos tempo de vida. Você tem menos tempo agora do que você tinha na hora que você almoçou. O tempo é um bem que vai embora. E é desse tempo que o Senhor requer uma parte para Ele. E qual é a parte que você tem dado? Você tem dado o tempo coxo, manco? Vamos fazer aqui uma analogia? O que sobra, o resto? Ou melhor tem sido dado a Deus? Aqueles irmãos estavam dando
Eu fico imaginando, viajando, e talvez o filho falar: pai, qual ovelhinha que a gente vai levar para o sacrifício hoje? Ah, filho, pega aquela lá que está morrendo. Por quê, pai? Ah, vai morrer mesmo. Não te entrega lá. Não vai levar lá para o sacerdote matar? Já está morrendo, leva ela. Do que Deus vai reclamar? Estamos dando ainda. Outro ponto, irmãos. Deus dizia para eles: pega isso que vocês estão me oferecendo e mostra para o governador. Apresenta para o príncipe. Vê que se ele vai aceitar. Leva esse cabritinho coxo aí e fala para ele: eu quero te dar um presente. Dá um cabrito coxo para ele. Qual é o ensino que a gente tira disso? Deus está dizendo: vocês honram mais os homens do que a mim. Deixa eu ser um pouco mais chato do que eu já fui até agora. Posso, Ludo? Quando o teu líder te pede para fazer algo, você faz com a mesma dedicação e zelo que você faz quando o teu gerente pede? Ah, John, mas se eu não fizer na empresa, eu corro o risco de ser demitido. Mas Deus não vai me demitir. Você já viu Deus demitir alguém? Deus é gente boa, né? Não demite ninguém, né? O cara legal é Deus. Mas na empresa eu tenho que ser pontual. Na empresa, se me pediram um relatório para entregar amanhã, mesmo que eu chegue arrebentado da faculdade hoje, eu vou fazer para entregar amanhã. Na empresa, toda e qualquer exigência que me fizerem, eu estou pronto a atender. Inclusive, se me pedirem uma hora extra que vai me tirar de um compromisso no reino de Deus. Ah, então agora você vai querer controlar até a hora extra que eu faço? Não, não quero controlar nada nem ninguém. Eu estou te dando dicas e pistas se você quer de fato ter a plenitude de Deus ou não. Porque a Bíblia nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E há uma promessa de que quem viver assim, Deus vai cuidar das outras coisas. Ou nós cremos, ou nos enganamos. A gente está vivendo um sistema, irmãos, em que agradar homens fica muito mais evidente na nossa vida do que agradar a Deus. E Deus tratou disso com aqueles irmãos. Vocês estão vivendo uma vida de mediocridade, de hipocrisia. Jesus bateu forte nos fariseus porque eles viviam esse padrão. Eles queriam ser vistos, queriam aparecer nas praças, andavam com largos filactérios nas suas vestes, eram os primeiros a se levantar. E Jesus disse: olha, esse pessoal já recebeu o que tinha para receber, porque de Deus não vai ter nada. A Bíblia diz, irmãos, lá em Malaquias, que um outro ponto que machucava o coração de Deus, e por vezes nós praticamos esse mesmo erro. A Bíblia diz que aqueles irmãos ofereciam um culto inútil. Deus diz a eles, quem dera que alguém fechasse as portas para que não acontecesse esse culto. Em dado momento, Deus está dizendo: eu prefiro que não faça. Para fazer de qualquer jeito? Para fazer para agradar homens? Para fazer para satisfação pessoal? Para fazer para cumprir um ritual? Para fazer para depois dizer assim: eu fiz a minha parte, o resto é com Deus. Com esse tipo de pensamento, Deus diz na palavra de Malaquias 1, não acenda de balde o fogo no altar. Não é acender de balde, não é o balde. De balde é sem propósito, sem uma orientação divina, sem temor de Deus. Se é para fazer de qualquer jeito, Deus está dizendo: não faz. Ele disse em Isaías 29:13, esse povo honra-me com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Tem bons discursos. Jesus disse que os fariseus rodavam o mundo para fazer um prosélito, para converter uma pessoa, e depois tornavam essa pessoa 2 vezes filho do inferno, por conta do exemplo, por conta das atitudes, por conta dos posicionamentos, por conta de não viverem a plenitude de Deus. Esses irmãos se enfadavam com o culto. Canseiro, versículo 3 de Malaquias 1 fala isso. Eles diziam: ai, que canseira, de novo. Ai, meu Deus do céu. Todo domingo, toda quinta. Agora ainda o pastor Ludovico inventou que vai ser a semana inteira. Ah, não aguento mais. Eu quero uma vida mais light de crente. O povo estava vivendo canseira. Mas não é canseira física. É um desprezo pelas coisas de Deus, a falta da plenitude de Deus, que empurra as pessoas para o enfado, para o desgosto. Você sabe, irmãos, lembra quando você estava no primeiro amor? Lembra ou não? Espero que lembre. Porque a Bíblia diz que é bom lembrar de onde a gente caiu e voltar lá, no primeiro amor. No primeiro amor a gente está disposto a tudo. A gente faz de tudo. Vamos para o monte, vai para o monte. Desce do monte, desce do monte. Vamos orar, vamos orar. Vamos discipular, vamos discipular. Vamos fazer evangelismo, vamos fazer evangelismo. Está pronto para tudo. Aí começa a chegar o enfado. Canseira. Cobram demais. Aquela igreja lá não dá, quer controlar a minha vida. Começa a sentir peso. Jeremias fala que é maldito quem faz a obra de Deus relaxadamente. Esses irmãos estavam fazendo assim, de maneira relaxada. Ah, tá bom, é para Deus mesmo. Vamos fazer, vamos. De que jeito? De qualquer jeito. Irmãos, a gente precisa planejar. Principalmente quando é para Deus. Eu sei e defendo que a maior autoridade em qualquer evento destinado a Deus é o Espírito Santo. E ele tem direito de mudar o que ele quer, improvisar, quebrar a estrutura. O Espírito Santo. Mas a nossa parte é planejar, é programar, é fazer o melhor, é não deixar para a última hora. Essa cultura brasileira da última hora, tudo na última hora, tudo no último momento, 45 segundos de tempo, tem que mudar. A gente tem que ter tudo planejado. Se Deus quiser mudar, é com Ele. Não fazer relaxadamente. Alguém vai fazer. Já viu essa história? Quantos aqui já se frustraram porque acharam que alguém um dia ia fazer alguma coisa? E depois você viu que ninguém fez nada. Porque não planejou, não delegou. Olha, mas isso aqui é reino de Deus. Você vem aqui querer falar de como se fosse uma empresa. Eu quero dizer para você, nós temos que tratar melhor do que uma empresa. Porque a única instituição que vai permanecer para sempre é a igreja do Senhor Jesus. É só contra ela que as portas do inferno não vão prevalecer. Por maior que seja qualquer conglomerado empresarial, irmãos, vai cair. Por maior que seja a instituição financeira, vai cair. Por maior que seja a nação e os partidos políticos, vão cair. Só a igreja do Senhor Jesus subsistirá eternamente. E é por ela que o Senhor Jesus voltará e nos levará com grande glória nas nuvens. Amém, meus amados? Não fazer relaxadamente. E por último, não que esgotou, dá para a gente tirar tanta coisa ainda desse texto de Malaquias, mas eles subestimavam o amor de Deus. Existe um limite que é muito importante nós reconhecermos.
para não subestimarmos o amor de Deus e pensarmos que Ele é tolo. Você já viu gente que se relaciona com gente que é muito boa? Uma pessoa é tão boa que começa a tratar ela como um bobo. Já viu gente assim? Eu conheci um japonês, irmãos, que era impressionante. Mas o homem era pura bondade. Mas começaram a abusar dele, aproveitar do homem, tratar ele como se fosse um trouxa. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai subestimar o amor de Deus e começa a achar que Deus é esse tolo. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, amados, aqueles irmãos perderam o valor. Deixaram de entender que tudo o que tinham e tudo o que eram era fruto do amor de Deus. Deus, irmãos, a partir de um caos, no que diz respeito à Trindade, sozinho Ele criou tudo. Sozinho Ele criou o mundo, sozinho Ele criou o homem, sozinho Ele criou a fauna, a flora. Sozinho Ele estabeleceu todas as regras que regem o sistema solar. Sozinho Ele colocou as estrelas no seu lugar. Sozinho Ele chama pelo nome as estrelas. Aí depois de que Ele criou o homem, Ele decidiu dividir responsabilidade com o homem. Ele podia continuar fazendo tudo sozinho. Só que por amor, Ele decidiu confiar na gente. E sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente subestima o amor de Deus. E a gente começa a achar que Deus precisa da gente. E nesse aspecto, irmão, quero dizer com muito temor, Deus nos ama, enviou seu Filho para morrer por nós, mas Deus não precisa da gente. No aspecto de necessidade, Deus não tem necessidade de nada. Deus não tem necessidade nenhuma. Ele é autossuficiente. É o único ser autossuficiente. Deus e a Trindade. Aqueles irmãos perderam então a noção. Viveram como muitos crentes vivem hoje, sem considerar que o amor de Deus precisa nos empurrar para uma atitude, uma resposta coerente. De amarmos muito quem nos amou primeiro. De amarmos ao Senhor de todo o coração, com todo entendimento, com todas as nossas forças. Isso não é apenas um mandamento. Isso é uma relação de reciprocidade. Deus nos amou. E a Bíblia diz que foi de tal maneira que pegou seu Filho unigênito e mandou para aquela cruz, para que eu e você pudéssemos estar com Ele eternamente. E não tem outra resposta a ser dada, irmãos. Eu e você que estamos aqui nessa noite, não por acaso. É bem verdade que você decidiu estar aqui, foi uma escolha que você fez. Mas também é verdade que Deus já sabia que você estaria aqui. Deus já sabia que você ouviria o que estamos ouvindo. Deus, na eternidade, estabeleceu que no dia 11 de janeiro de 2015, ainda que não soubéssemos disso, eu estaria aqui, você estaria aqui, e nós estaríamos falando da palavra de Deus nesses termos. E a partir de hoje, você tem uma responsabilidade. Você e eu temos uma resposta a dar à palavra de Deus. Você e eu temos um posicionamento a tomar. Você e eu precisamos nos apropriar dessa verdade, de que é possível sim, experimentar a plenitude de Deus em nossas vidas. E que se tão somente nós decidirmos, não por imposição, mas por amor, entregarmos as nossas vidas como este sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, fazendo da maneira que Deus espera que façamos, servindo da maneira que Deus espera que sirvamos, tomando as decisões debaixo da orientação da palavra do Senhor.
dando espaço para que o Espírito Santo nos guie em toda decisão. Se eu e você, irmãos, tão somente nos apropriarmos dessa verdade, tomarmos como regra de conduta o que Deus está nos ensinando, não vai ter jeito, irmãos. 2015 vai ser o ano da plenitude de Deus em nossas vidas. 2015, Deus vai fazer coisas grandes e poderosas através das nossas vidas. As impossibilidades que até hoje você via e te travava, te impedia, te fazia não acreditar, serão destruídas no nome do Senhor Jesus. Cristo em vós, esperança da glória. Feche seus olhos, curve sua fronte. Esse é o tempo mais importante desse culto agora. Até agora eu fui só um menininho que Deus está usando para nos dar alguns subsídios para pensarmos. Mas agora é o tempo em que o Espírito Santo de Deus vai usar tudo que você ouviu, tudo que você conhece de Deus, para falar lá no seu íntimo. O teu espírito é o lugar onde Deus fala com você. É por isso que quem não nasceu de novo não pode ouvir Deus. Porque Deus fala no espírito. Então não se distraia, não se permita distrair. Se não for extremamente necessário, fica no teu lugar, você e Deus agora. Como é que tem sido a tua vida cristã? Como é que tem sido a tua experiência com Deus? Você está mais para uma vida como Paulo orientou os irmãos de Efésios a seguir? Ou tua experiência hoje está mais para os israelitas? Ah, Giovanni, eu estou ruim, mas não estou tão ruim quanto eles. Uma das maiores desgraças da humanidade é a comparação nesse aspecto. Ah, estou ruim, mas não estou tão ruim quanto ele, então vou continuar assim mesmo. Não. A pergunta é: você tem oferecido o melhor a Deus? Da tua capacidade, dos teus talentos, do teu tempo, dos recursos que Deus tem colocado na tua mão, da tua energia, disso, qual a parte que você tem oferecido a Deus? Ah, Giovanni, mas minha vida é tão corrida, você não sabe. A Bíblia diz que os que não creem correm atrás de muitas coisas. Mas uma só, e ela de fato é importante. Qual tem sido a tua história, irmão? Você que é crente há 1 ano, 6 meses, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, um dia. Talvez você nasceu de novo aqui hoje, porque o Espírito Santo está atuando no teu coração e quebrantando ele. Quem é você? Quem é você? Como será o teu 2015? Eu quero, sem presunção nenhuma, dizer para você que seu 2015 é construído hoje. Porque se você decidir hoje encher-se da plenitude de Deus, você pode ter certeza que o anjo dele vai adiante de ti, para te livrar e te guardar de todo mau caminho, para lançar para longe de ti as enfermidades que estavam sobre os egípcios. Ele vai se tornar inimigo dos teus inimigos e vai te guardar de todo mal.
mas eu não consigo decidir por você. Teu pai não consegue decidir por você. Teu cônjuge não consegue decidir por você. Aliás, em alguns casos aqui, seu cônjuge vai trabalhar contra a tua decisão, teu pai vai te atrapalhar na tua decisão. Mas Jesus disse: quem não amar a mim mais do que pai, mãe, esposa, filhos ou filhas, não é digno de mim.